Qual a chance de 0 a 10 de Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, se mudar para o Corinthians ou para o Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre o assunto e vai falar também sobre Lucas Moura. Rogério Ceni tem dado várias entrevistas dizendo que pode ir embora do tricolor, mas nas últimas horas ele concedeu uma entrevista sonhando com o Lucas Moura no tricolor em 2023. Bora te atualizar também sobre as últimas do mercado, bastidores, Santos se acertando com Pelé. Vou falar ainda sobre tudo sobre o seu time do coração, final da Libertadores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas, de bastidores, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada é super simples, é só deixar o joinha e clicar no botãozinho vermelho que aparece por aqui, apertando inscreva-se, você também dá uma bela força, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre te deixa na cara do gol para se dar bem. Nesse sábado são 8 jogos do Campeonato Brasileiro, a rodada completa, exceção aos 2 jogos que já foram disputados. Você sabe que no domingo a gente vai ter eleições, até por isso o campeonato vai precisar ser resolvido nesse sábado. Jogos muito interessantes e difíceis para apostar, mas queria dar uma dica para vocês do Fluminense em relação ao Atlético Mineiro em Minas Gerais, cotações boas para o Fluminense de Fernando Diniz. Agora, se você quiser arriscar, vá no jogo entre Goiás e Fortaleza. Vitória do Goiás paga 2,97, o empate paga 3,22 e a vitória do Fortaleza pagando 2,44. Lembrando que para participar é super simples, só pegar o link que está na descrição do vídeo. Já faz seu cadastro agora na 1xBet. Só não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que 5 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro lançaram nessa sexta-feira suas camisas rosas, em homenagem ao Outubro Rosa. Parceria com a Adidas, ela é fornecedora de material esportivo do São Paulo, do Cruzeiro, do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Internacional. Esses times passam a ter camisas na cor rosa, uma terceira camisa, uma espécie de homenagem e também para gerar novas receitas. Queria saber a sua opinião, você gosta desse tipo de homenagem, desse tipo de mudanças no estatuto e até nas camisas dos clubes? Use o espaço para comentários para dizer aquilo que você pensa, beleza? Seguindo com o giro de notícias, contar que Marcelo Groi receberá muito menos se vier ao Brasil. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira sobre as tratativas, as possibilidades do São Paulo, do Grêmio e da renovação do contrato no Al Ittihad. O grande detalhe é que na Arábia Saudita ele ganha por volta de R$1.300.000 por mês, valor livre de impostos. Se vier ao Brasil, ele já sabe, tanto no São Paulo quanto no Grêmio, que vai precisar se adequar a um salário de algo na casa de 50% desse valor. Isso pode ser determinante para o futuro do atleta que completa 36 anos de idade nos próximos dias. Quero falar também sobre o Pumas, clube mexicano, com quem Daniel Alves tem contrato. Nessa quinta-feira houve uma enorme polêmica, o Pumas anunciou que o Daniel tinha uma lesão no ligamento colateral do joelho e que dessa maneira ele poderia estar fora da Copa. O Daniel veio a público para desmentir o próprio clube e nessa sexta o Pumas recuou, dizendo que havia cometido um engano e afirmando que é um tratamento básico e repouso depois de uma pancada que ele sofreu no joelho durante o treino. Estranha essa história, a gente vai precisar guardar cenas dos próximos capítulos para entender quem é que tinha razão. Seguindo com o giro de notícias, contar para você que o Fluminense vai ter de pagar R$1 milhão de multa caso queira utilizar o meia Natan no confronto contra o Atlético Mineiro. Jogo nesse sábado, você sabe que o Natan pertence ao Atlético, está emprestado ao Flu e o Galo decidiu colocar essa multa. O Fernando Diniz, treinador do Fluminense, já se mostrou desfavorável ao pagamento dessa multa, a tendência é que o Natan nem seja relacionado. Para fechar o giro, contar que a Conmebol ratificou a decisão de realizar a final da Libertadores da América em Guayaquil, algo que eu já havia contado para vocês na manhã dessa sexta-feira. Especularam Montevidéu, também falaram sobre Córdoba. Houve uma reunião entre as partes, Conmebol, Flamengo e Atlético Paranaense nessa sexta-feira e foi bancada a decisão e a escolha de Guayaquil. Acho as escolhas tanto de Córdoba quanto de Guayaquil extremamente equivocadas, mas mudar agora com ingressos sendo vendidos acho que seria pior ainda. E você, mudaria? Para que cidade você levaria a decisão da Libertadores da América? Quero mudar de assunto e falar sobre Rogério Ceni e o São Paulo. Ceni, às vésperas da final da Sul-Americana, segue dizendo que pode deixar o tricolor caso não seja campeão, algo que não faz o menor sentido. Ninguém da diretoria cogita demiti-lo.
A avaliação do trabalho do Rogério Ceni para o presidente Júlio Casares, para o Carlos Belmonte, que é o homem do futebol, e também para o Rui Costa, que é o gerente, a avaliação é positiva, tá todo mundo satisfeito com ele. Mas o Rogério vive dando letras de que pode pegar o bonezinho dele e partir. Mas, em entrevista ao podcast da Sul-Americana, o Rogério alentou ou falou sonhando com 2023, e quem foi o responsável por dar um pouquinho de esperança ao Rogério para a próxima temporada no Tricolor foi o Lucas Moura. Perguntaram se ele gostaria de contar com um ex-companheiro agora na condição de treinador contra o treinador Rogério, jogador o Lucas. E o Rogério disse o seguinte, abre aspas, quem sabe não seja uma vitória na final da Sul-Americana que possa trazê-lo no ano que vem. Aí sim o universo conspiraria mesmo a favor. Só para lembrar que Rogério e Lucas tiveram uma passagem bem legal na última conquista de título da Sul-Americana. Rogério Ceni era o capitão, o Lucas se despedia do São Paulo vendido ao PSG e o Rogério deu a oportunidade ao Lucas de levantar a taça. Foi uma homenagem bem bacana e meio incomum na carreira do Rogério Ceni. Rogério ainda disse o seguinte, abre aspas, e eu gostaria de ter o Lucas aqui para jogar no nosso time, ajudaria, porque ele está experiente, mas continua com força e identificado com o clube. Mas é mais um sonho, um devaneio, vamos dizer assim, do que uma realidade. Já contei para vocês que o Lucas Moura só voltará ao São Paulo em 2023, na metade do ano, isso se não existirem propostas do futebol europeu, atleta cujo contrato no Tottenham está bem perto do fim, jogar em outro clube brasileiro que não o São Paulo está completamente descartado. E eu acho que a presença do São Paulo na Libertadores certamente ajuda. O São Paulo vencendo o Independente Del Valle nesse sábado assegura a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Bora mudar de assunto e falar. Essa informação exclusiva é super importante. O Grêmio já começa a planejar seu 2023, apesar da indefinição a respeito dos presidentes. Dos candidatos a gente já sabe alguns, e eu queria destacar o que pensa Odorico Roman. Você lembra do Odorico? Ele foi vice-presidente de futebol do Grêmio, campeão da Libertadores em 2017, um ano antes, durante o título da Copa do Brasil, ele era o diretor de futebol. Ele é um dos candidatos, talvez o favorito, a vitória na eleição marcada em primeiro turno para 26 de outubro. Tanto que recentemente, numa pré-eleição entre conselheiros, a chapa dele foi a vitoriosa, aquela que teve mais votos, embora no Grêmio a decisão, a escolha do presidente é feita pelos sócios torcedores. Pois bem, consegui a informação de que o Odorico Roman tem 3 nomes para executivo de futebol do Grêmio. Alexandre Matos, hoje no Atlético Paranaense, Anderson Barros, que comanda o Palmeiras há alguns anos, e Rui Costa, que já trabalhou bastante tempo no Grêmio e atualmente exerce função parecida no São Paulo. Alexandre Matos seria a prioridade, o nome número 1, embora talvez o mais difícil, super adaptado e ambientado ao Atlético Paranaense, que é a finalista da Libertadores da América. A situação do Anderson Barros parece indefinida, mesmo depois de 2 títulos de Libertadores e a conquista iminente do Campeonato Brasileiro. Há muita resistência em relação ao trabalho dele. Vários palmeirenses dentro e fora da diretoria defendem que o Anderson Barros deixe o clube e o João Paulo Sampaio seja promovido da categoria de base para assumir o futebol profissional. Em relação ao Rui Costa, trabalho mais discreto, ele aparece pouco para a mídia, quase não dá entrevistas, mas tem feito o trabalho de consolidação do São Paulo na recuperação de um clube que financeiramente andava muito mal e esportivamente também não conseguia bons resultados. Você, gremista, tem preferência por um dos 3 executivos? É bom lembrar que o Renato Gaúcho está garantidíssimo caso o Odorico Roman seja o novo presidente. O Odorico tem um dos seus membros na chapa como um cara muito próximo do Renato. A tendência, inclusive, é que o Renato nem se manifeste nas eleições, deixe que as coisas andem de forma natural. Bora mudar de assunto e falar sobre o Santos, que contratou Edson Arantes do Nascimento Pelé. Mas calma, óbvio que ele não vai jogar. O Pelé com 81 anos de idade, se recuperando de um tumor no cólon, tem uma série de dificuldades de locomoção, enfim. Inclusive está se recuperando, está bem, fez quimioterapia durante o ano de 2021 e agora vai aos pouquinhos garantindo melhorias. Qual é a novidade que envolve o Santos e o Pelé? O Andrés Rueda há bastante tempo tenta se aproximar do Pelé. Inclusive o Santos tinha o sonho de trabalhar a imagem do Pelé para garantir uma série de parcerias que poderiam render dinheiro para o ex-jogador e também para o Peixe. Ainda não houve esse acordo, mas nos últimos dias, com a aprovação do Conselho de Administração do Santos, o Comitê de Gestão, o Santos conseguiu fechar com o Pelé para que ele se torne uma espécie de assessor do presidente. Com direito a um salário, vai ter uma grana mensal que o Santos vai desembolsar. Esse é o primeiro passo na tentativa de juntar 2 potências, 2 marcas extremamente importantes que fazem parte dessa história do futebol brasileiro, o Santos e o Pelé. O salário é um salário
razoável, nada astronômico, e vai permitir ao Pelé estar mais próximo. O Pelé deve participar de reuniões e fazer contatos periódicos com o presidente do Santos, sempre por telefone ou videoconferências, por causa das sessões de quimioterapia e da recuperação em relação a esse tumor. O Pelé ainda não consegue fazer, por exemplo, eventos, participações, estar presente no dia a dia do Peixe. Gostei da notícia, acho que o Pelé merece, em vida, ser lembrado, ser celebrado, ser muito ouvido, tipo do cara que a gente precisa ter sempre por perto. E você, como é que vê essa história? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Arthur, atacante revelado no Palmeiras e que faz sucesso há 2 temporadas com a camisa do Red Bull Bragantino. É bem verdade que essa temporada é pior do que a temporada passada. Em 2022 o Arthur soma 40 jogos, 8 gols e 8 assistências. No ano passado ele jogou mais, 58 jogos contra 40, marcou muito mais gols, 21 contra 8, e deu muito mais assistências, 14 contra 8. É bem verdade que o Arthur conviveu com alguns problemas de lesão e também sofreu com a pandemia da Covid. Ele foi uma das vítimas da Covid e não conseguiu voltar muito bem. De qualquer forma, o nome dele segue sendo bastante badalado no futebol nacional e internacional. E nos últimos dias, 2 clubes, os mais populares do país, Flamengo e Corinthians, tiveram alguma especulação envolvendo o Arthur. A especulação envolvendo o Corinthians começou dos torcedores nas redes sociais, muito torcedor que precisa, que sabe da necessidade do time em relação a um atacante de lado de campo, começou a sugerir, até fazer a campanha para que o Arthur fosse contratado. No entendimento desses torcedores, o fato dele ser veloz, bom driblador e muito dedicado dentro de campo o transformaria num ídolo rapidamente da Fiel. Já em relação ao Flamengo, surgiram nas últimas horas nas redes sociais a especulação de que ele teria sido sugerido ao Flamengo e que o Flamengo teria aprovado, especialmente depois da notícia de que o Bruno Henrique vai precisar ficar mais tempo se recuperando. Ele passou nessa sexta-feira por uma nova cirurgia, não volta antes de abril do ano que vem. Fui checar essa história com pessoas próximas ao Arthur e também com o Red Bull Bragantino. Ambas asseguram que não houve consulta alguma de Corinthians e Flamengo. Mais do que isso, não faz parte dos planos do time de Bragança Paulista negociar seu principal jogador com um clube brasileiro. A ideia do Red Bull Bragantino é vendê-lo para o exterior, e o RB Leipzig, que é mais um time da família do grupo Red Bull, é hoje o principal candidato a contratar o atleta, que tem só 24 anos de idade e está avaliado em pelo menos 15 milhões de euros. Estamos falando de algo na casa dos 80 milhões de reais. De fato, valor completamente fora da realidade financeira do Corinthians hoje. O Flamengo já fez alguns investimentos desse nível, mas não parece, pelo menos até esse momento, não fez qualquer menção de forma oficial com a intenção de contratá-lo. Você gostaria do Arthur no seu time do coração? Acho que ele pode ser até melhor aproveitado num clube grande, num clube de mais torcida, em que exista mais pressão. Às vezes a impressão que eu tenho é de que no Red Bull Bragantino ele se acomoda, mas a tendência é que a gente veja o Arthur jogando muito em breve em algum clube da Europa. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!